Foi nessa época que eu consegui sentar e botar no papel o que significava progresso no treinamento. Por que todo mundo evolui no treinamento? Ah, porque a gente repete, beleza, mas como que diferentes seres humanos evoluem na mesma metodologia? Não quer dizer que ele vai usar o mesmo peso, mas quer dizer que eles vão fazer o mesmo movimento bem feito. Às vezes um tem mais facilidade para um ou para outro. Isso é o esporte. Aí eu comecei a ver, pô, o que o esporte agrega aqui? Isso. Cara, eu vou usar muita coisa. Se eu gosto de trabalhar com o pé, eu vou usar muita coisa da corrida. Mas a corrida eu uso de tênis, eu vou usar descalço. Tá, beleza. E aí vamos indo. Só que no começo, lá em 2013, tinha muita gente que... Ah, esse treino do Marcelinho é uma coisa de circo, velho. Essas coisas de ficar descalço aí, jogando bolinha, vendo bolinha, pegando bolinha aqui, Mini elástico, pô, essas dancinhas idiota aí e tudo mais. E aí, o próprio... às vezes, treinadores que eu trabalhava junto falavam, cara, por que você tá fazendo pique-bandeira com as crianças? Eu falei, cara, eu criei um pique-bandeira, que é basicamente assim, a quadra inteira. E aí, o pique-bandeira normalmente é dividido no meio, né? A quadra tem o lado A e o lado B, e você vai lá, passa, pega a bandeirinha, vem e ganhou. Aí eu falei, cara, vamos criar um pique-bandeira diferente. Vai ter as bases e o campo inteiro, ninguém é de ninguém, velho. Pode pegar a hora que quiser. E o pego, ele também pode pegar, só que ele pode pegar parado. Então ele tem que estar com a base aqui, ó. Ele não pode dar nenhum passo. Mas se tu mosquear e ficar do lado dele, ele pode te pegar, o cara tá pego também. E aí eu comecei a ver que esse joguinho que começou com uma leve brincadeira desenvolvida, eu comecei a ver que a molecada tava querendo se matar no jogo. Eu falei, então beleza, eu elevei a competitividade. Os moleques com o olho muito mais aberto, falei, porra, a parte ocular dos moleques tá mais ativa. E as bases grandes, assim, pros moleques correr e tudo mais, aprender a desviar. Aí eu mostrei um dia pra um técnico de tênis e falei assim, me fala tudo que você tá vendo que eles estão fazendo, que eu vou te falar depois o que eu tô vendo que eles estão fazendo. Aí o cara falou, pô, eles estão brincando, competitivo. Eu falei, primeira coisa é a base que eles estão desenvolvendo. Segundo ponto é, você tá vendo que eles estão trabalhando em time, estão sempre se chamando e tudo mais, beleza. Terceiro, você tá vendo que eles não é sempre o mesmo cara que tá correndo, que eles estão começando a bolar a estratégia. Então, assim, isso tudo é um jogo, velho. Que eu quero que eles vão levar isso daí pra quadra. Se eu ficar pra eles, galera, vamos dar um pique hoje. Tem um moleque de 3 anos que ele não tá afim de dar um pique. É quase o tira o casaco e bota casaco. Você não entende ali exatamente. o fundamento a princípio. É, exatamente. Mas depois tu vai pra parada E muita gente acha que o tira "Caraca." casaco, bota casaco é ilusório. E não é não, saca? São fundamentos, né, que você traz pra depois, quando o moleque estiver fazendo, você fala, isso daí foi por causa do tira casaco e bota casaco, ou por causa da brincadeira. Só que eu falei, pô, se eu falar pro moleque, bora moleque, vamos dar um pique e tudo mais, tem um moleque que vai falar assim, não quero dar pique. O moleque vai correr só pra terminar a corrida. Ah, o treino era de pique. Putz, não fiz a periodização que eu tinha que fazer, cara. O moleque não seguiu. Mas se eu boto o moleque pra brincar, eu falo assim, foge que o cara vai te pegar. Ele vai dar um pique. Se o cara pegar, beleza. Pode ser mais rápido, mas o moleque vai dar dando pique. Então, assim, não era só brincadeira. Mas aí, vendo isso e tudo mais, eu falei, pô, como é que eu faço isso tudo que eu tenho e transformo em um sistema de treinamento? E aí foram horas de escrevendo, rascunho pra cacete. Tipo, eu vi um documentário do Chorão, inclusive agora, o músico que fala que morreu há um tempo, né? Que falou que na casa dele era CD, DVD e pedaço de papel amassado. Cara, eu nunca gostei de computador pra escrever essas coisas. Era papel. Eu sou mais novo um pouco, já era papel. Caderno, papel, desenhava aqui, desenhava ali. Aí começou a ver as bases, por exemplo. Base, pirâmide. Pirâmide tem uma base fantástica. Né? E a ideia de ficar fina, pra mim é que o topo ali, ele é o ponto máximo que você vai chegar ali. Né? Mas isso do quê? De um movimento, do sistema, basicamente. Aí qual que foi a ideia? Eu falei, pô, beleza, mas quando eu chego no topo, vamos colocar assim que eu quero melhorar a minha flexão. Então, na base aqui, isso tudo era as conversas que eu tinha, né? Eu falei, pô, flexão. Beleza, eu falava assim, flexão. Tá, o cara pra fazer uma boa flexão, o que ele precisa? Flexão é a flexão do cotovelo, mas eu não tenho a só ação do cotovelo, eu tenho múltiplas ações. Eu nunca concordei com o trabalho isolado de musculatura. Não que pra mim não exista. Mas, por exemplo, se você fala assim, vou isolar o bíceps, mas se eu segurar alguma coisa, eu estou ativando o antebraço. Então, eu tenho primário, secundário, terciário, quaternário aí de ativações. Pode ser que primariamente o bíceps está trabalhando, mas se eu talvez mudar um pouquinho de angulação mais de punho, eu tenho um bom trabalho de antebraço também. Então, se eu fizer um bíceps assim e o outro assim, é diferente o trabalho. Assim como se eu fizer aqui, como se eu fizer aqui. Né? Então, eu comecei a viajar nisso daí. Por quê? Porque eu queria sair dessa ideia de máquina. Não só de máquina, porque, por exemplo, eu acho que, pô, se eu tenho... Máquina que eu digo assim, robô, você tem que fazer
Exato. Uma coisa só desse jeito assim, sendo Exato. que dá pra você abrir as possibilidades, né? E aí, isso da possibilidade foi o que veio na pirâmide, que é uma pirâmide aqui. Aí embaixo tem assim uma base. Então, eu preciso que a pessoa tenha a compreensão do movimento, flexão, a consciência do movimento e a mobilidade e flexibilidade do movimento. Tendo isso, eu começo a construir a força para o movimento específico. Até que eu chego na fase final, que o movimento está lapidado. Isso eu estou falando de uma flexão normal, não falei de todos os níveis de flexão. Flexão básica, que eu gosto de chamar daquela que muita gente chamou durante o tempo militar, que eu chamo de semi-aberta. Né? Só que depois, quando chega aqui, você fala assim, beleza, quer dizer que agora eu sou bom na flexão e acabou? Não, aí você pega o triângulo e faz isso. Ó. Só que sem fechar em cima. O que era base agora, que saiu do funil que faz assim, chama criação de possibilidades. Que aí dessa flexão, você cria possibilidade até onde você quiser ir. Como? Flexão batendo palma, flexão batendo 3 palmas, flexão na areia, que vai pegar mais, flexão com base instável. Não sei, mas ali, se você chegar num ponto da flexão tá bem, e eu tenho alguns protocolos para saber se tá bem na flexão, né, que são coisas bem pessoais em relação a números, visualização, né, de ver como é que a pessoa está executando, ver a ação da mão, né, no chão. A partir disso daí, quando ela cria a possibilidade, eu falo, pô, agora ela sempre vai ter a manutenção de movimento. Por exemplo, você está treinando comigo há, sei lá, 4, 5 anos. 4, 5 anos você faz flexão. Sim. Quantas vezes foi diferente, né? Volume, carga, explosão, enfim, base instável. Tem várias outras formas. Começar cansado, uma mão, né? Enfim. E cada vez mais eu vou me apaixonando por essa parada de base sempre presente. Sempre tem que ter. E eu tenho 3 bases de força, por exemplo, muito importantes. Eu vejo muito isso lá no seu treino, que, por exemplo, tem umas pessoas que não tem uma base tão forte de agachamento, e aí você coloca ela pra fazer uns agachamentos, por exemplo, sem a barra primeiro, pra depois colocar ela com peso, pra depois colocar um dumbbell, pra depois colocar 2 dumbbells, pra depois colocar a barra. Porque, porque como é que funciona a criação? Hoje a MP Team, ela ainda não eu quero que seja mais uma voltada para eu conseguir ser uma escola. Minha ideia é que eu consiga ser uma escola, né? Que exista um padrão ali dentro para as pessoas entenderem como que reflete na vida. Por exemplo, esse negócio que você falou, a pessoa ali no agachamento. Às vezes chega uma pessoa que ela tem um agachamento meia altura, vai até os 90 graus ali. Aí eu busco o histórico. Mulher, beleza. Ela usou salto a vida inteira. Opa, então o tendão de Aquiles dela é rígido. E enrijeceu o tendão, a panturrilha. Ela tem menos mobilidade do calcanhar. Né? Ela pisa no chão e não consegue ir para frente com o joelho. Vou botar uma barra nas costas dela? Ela não sabe agachar ainda. Mas não quer dizer que eu não posso deixar ela vivenciar o agachamento bem feito. Porque se ficar só estressante até ela ter o bom agachamento, botar uma barra, ela às vezes não tem a paciência para estar ali. E se fosse um alto rendimento, foda-se, você vai ter que fazer isso daí para chegar ali. Como não é um alto rendimento, eu quero que ela vivencie múltiplas coisas e vai sempre melhorando. Cada vez mais eu vou botar ali, forçar um pouquinho mais, filma esse exercício aqui que eu vou fazer agora, leva para casa e faz em casa 3 vezes por dia, né? Para você ir melhorando e tudo mais. E aí você para pensar assim, onde que isso encaixa? Pô, imagina que você, sei lá, comprou um carro novo. Só que você comprou um carro que ele é 2.0, ele é turbo e tudo mais. Você vai ter coragem de acelerar ele numa reta toda? Você não vai, porque você não tem olho para isso, você não tem braço para isso, você não tem noção de velocidade para isso. Então é a mesma coisa. Não é porque você chegou no seu treinamento que você vai agachar com peso, você vai botar a barra nas costas, você vai fazer, né, tudo o que você acha que você pode fazer. Às vezes você não vai fazer nada do que você achava que você ia fazer. E isso que é o interessante de ver quando alguém vem treinar. Porque ela, na cabeça dela, ela vê às vezes o meu Instagram e fala assim, caraca, eu vou pendurar na barra, irmão. E quanto tempo que demora para eu colocar a pessoa segurando a barra? Se a pessoa não tem pegada para segurar um peso que pesa 1/5 do peso do corpo dela, como é que eu acho que ela vai se pendurar na barra e segurar o peso do corpo? Se ela não sabe a noção de espaço e tudo mais. Então... E tu acha que essa construção do teu treinamento dessa forma gera mais longevidade, qualidade de vida? Hoje em dia, sim. Antes, não. Antes eu era muito pra volta da pessoa tem que treinar pesado, isso, aquilo, tal. E não sabia muito onde chegar. Hoje, o que eu quero é justamente que a pessoa busque essa versatilidade. E um dos pontos dentro da versatilidade é a longevidade dela estar com 60 anos se mexendo como se tivesse 40. E agachando bem, brincando com o neto ou com o filho, tudo mais, sei lá. E que ela tenha força para carregar
as compras dela, ou que ela tenha força para pegar uma mala e botar em cima aqui sem quebrar as costas, né? Enfim, coisas do dia a dia que a gente vai pensando e vendo que tem funcionalidade. Não quero que ela chegue e faça um afundo para pegar a mala e coloque aqui e empurra, mas eu quero que ela saiba puxar a minha mala, né, bem feita. Sim, com certeza. Porque não vai fazer um movimento sem ideal. Sem sentir dor também, Sem né? sentir dor. Salve, salve, Brita! Você acabou de assistir um corte do episódio completo do Brita Podcast. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo para você. Segue a gente também lá nas outras redes sociais para você fazer parte dessa comunidade, pra gente curtir, se divertir, dividir e tá sempre aprendendo algo novo todos os dias.